Ora bem, e hoje o destaque vai obviamente para a muita volatilidade que tivemos, primeiro durante a manhã, com os índices a fazerem novos mínimos, ou seja, hoje tivemos a reabertura de algumas praças asiáticas, neste caso falo obviamente do Hang Seng, do índice de Hong Kong, o chinês, o Shenzhen, continua encerrado, portanto apenas o índice de Hong Kong abriu hoje. E a verdade é que com a abertura em baixa, portanto, perdeu, eu julgo que tenha perdido hoje cerca, se não estou em erro, 3,20%. E esse fecho muito negativo antes da abertura do mercado europeu levou-nos a ter uma abertura do DAX em grande queda. Portanto, quem acompanhou o seminário das 8 às 10 viu ali uma queda de 220 e tal pontos logo a abrir amanhã, o que foi muito interessante para aproveitar todos aqueles movimentos impulsivos, levou-nos a ter um DAX a fazer um novo mínimo anual, algo que depois levou a uma ligeira consolidação, tentativa depois de continuação baixista, já vamos ver tudo daqui a pouco nos gráficos, mas tentativa de continuação baixista até que depois começaram a surgir algumas especulações sobre o facto da Arábia Saudita poder cortar a produção. E isso levou-nos então a uma fortíssima subida do crudo novamente, que nos levou a uma inversão do sentimento de aversão pelo risco nos índices europeus e americanos. E portanto, se durante o início da sessão abrimos o dia a fazer novos mínimos e a cair de forma bastante impulsiva, acabámos por fechar o dia e neste momento estamos a fechar as praças asiáticas, as praças americanas, estamos a fechar já de uma forma completamente inversa, portanto completamente diferente, estando neste momento os índices a recuperar praticamente tudo aquilo que perderam. Portanto acabou por ser um dia muito, muito, muito interessante, muito volátil, embora sem uma tendência definida. Acabámos por perceber uma grande tendência a abrir a sessão e depois, mais tarde, uma tendência invertida. Portanto, não foi daqueles dias em que o mercado esteve completamente lateral. Não, ele no início caiu bastante, por certas razões. Depois, com a questão do petróleo, acabou por inverter completamente em alta, acabando por subir. Portanto, foi um dia de, digamos, tendências separadas. Portanto, de manhã com uma grande tendência de queda, mais à tarde com uma grande tendência de subida. Olhando aqui, antes de mais, para aquilo que foram as performances do dia de hoje, há um ativo em particular que teve uma performance brutal, que foi o ouro. Aliás, todas as matérias-primas preciosas acabaram por reagir de uma forma muito, muito, muito impulsiva. E vimos o ouro já a quebrar a barreira dos $1.250, praticamente. Está agora a negociar abaixo, mas notem que em apenas cerca de 2 semanas ele acabou por subir quase $100, o que é um valor incrível, são 10% ou um pouco menos de 10% em apenas 2 semanas. E aqui se nota precisamente aquilo que é as inversões de sentimentos, ou seja, nós estamos numa grande fase, já iniciou-se isso a 1 de janeiro, desde o início do ano, estamos numa grande fase de aversão pelo risco. Isto é bom para quem? É bom para quem aposta na queda dos índices, é mau para quem aposta em ações, portanto, porque os ativos de renda variável acabam por cair bastante. E há vários ativos em particular que nesta, neste ambiente de aversão pelo risco ganham força. Portanto, o ouro, e de qualquer outra matéria-prima preciosa, embora aqui tenha sido curioso porque foi um ativo que demorou a subir. Ou seja, se nós no início do ano tivemos quedas fortíssimas nos índices, quedas fortíssimas no crudo, o ouro foi um ativo que demorou mais a reagir. E apenas nestas últimas 2 semanas, também ajudado obviamente por um dólar que estava fraco, acabou por conseguir ganhar uma velocidade muito maior na sua subida e acelerou, portanto, agora até aos 1.250 pontos. Mas, portanto, há vários ativos aqui que valorizam neste ambiente de aversão pelo risco. Neste caso, falamos dos ativos, neste caso, as matérias-primas preciosas, tanto o ouro, como a prata, como a platina. Os ienes, portanto, valorizam também bastante os ienes. Acima de tudo, estes ativos são ativos de proteção face àquilo que é a aversão pelo risco. Portanto, aqui podemos também dizer, por exemplo, o franco suíço, embora o franco seja uma moeda que nesta altura, principalmente depois da intervenção do Banco Central Suíço, é uma moeda mais neutra.
Estes são os dois ativos que acabam por sobressair nesta situação. E nós podemos, por exemplo, ver desde 1 de janeiro, reparem quais é que foram os ativos que mais valorizaram. Portanto, se eu colocar aqui year to date, que é de 1 de janeiro até agora, nós vemos claramente, portanto, o VIX valorizou 50%, é normal por causa do aumento da volatilidade que existiu, mas reparem, foi o ouro que disparou 17,56%, foi a prata que disparou 14,43%, a platina, portanto, cá está, os ativos de matérias-primas preciosas, e depois o iene. Nota, o iene valorizou 6,82%, e claro, depois os ativos de dívida também acabam por ter uma forte subida com as bundes a 30 anos, as bundes a 10 anos. Aliás, este foi um trade, não sei se recordam, que a semana passada, ou há cerca de 2 semanas, que tivemos a insistir bastante com as T-Notes, que são estas aqui, portanto, as 2-year notes, que acabaram também por estar valorizadas. E pelo sentido inverso, reparem o que é que cai. É o crude, são os índices, são as matérias-primas. Portanto, reparem, crude caiu já 28% desde 1 de janeiro, em apenas um mês e 11 dias. O Nikkei foi também dos que mais sofreu. Porquê? Porque o Yen também está a valorizar por ser um ativo de refúgio. Portanto, o Yen é dos que mais, o Nikkei é dos que mais cai nesta circunstância. Dentro dos índices é o índice que mais cai. Porque se o Yen valoriza, o Nikkei já por si cai. Se os índices caem com toda esta aversão pelo risco que existe, o índice vai ainda ter mais força na queda. E por isso acaba por ser dos que mais cai. E depois, pronto, foram basicamente todas as matérias-primas, porque é normal que assim seja, porque acaba por haver muito menos procura, aumentos de estoques e, claro, os preços acabam por subir bastante mais. Portanto, é o normal. Portanto, estando a negociar com toda esta aversão pelo risco, é normal que estas tendências se manifestem e continuem. Portanto, aquilo que já estamos a dizer desde o início do ano, eu volto a repetir, acredito que haja realmente uma possibilidade de continuação desta aversão pelo risco. Para já, não há nada que nos possibilite ter aqui alguma expectativa de que as coisas vão realmente melhorar e que estamos a atingir fundos. Para já, essa expectativa não existe. E não havendo essa expectativa, e nós nos mercados, como não devemos procurar em topos nem fundos, não vale a pena estar à procura de um fundo quando ainda não há qualquer perspectiva desse fundo estar a ser formado. Portanto, há que continuar dentro desta tendência, há que continuar dentro daquilo que é a nossa, enfim, a nossa abordagem a um mercado que está a sofrer toda esta aversão pelo risco e, portanto, nesse sentido, há que continuar a negociar precisamente a tendência destes ativos. Portanto, comprando ouro, comprando prata, comprando ienes, comprando platina, vendendo crudo, vendendo índices, portanto, salvo obviamente algumas inversões, algumas ligeiras correções, porque o mercado, como sabem, não se mexe num só sentido, em princípio serão estas as tendências assim a continuarem até ao próximo, enfim, provavelmente até ao final deste semestre, se nada acontecer. Agora há uma coisa curiosa. Nós temos vindo a assistir, com os mercados chineses fechados, a um aumento ainda maior da aversão pelo risco. Porquê? Se vocês repararem, durante este período, desde 1 de janeiro, nós temos assistido ao índice chinês a cair bastante. Nós daqui a pouco já vamos ver o gráfico. Nós temos assistido ao índice chinês a cair com muita, muita força. E a verdade é que, em alguns dias, haveria alguns dias em que o índice chinês estava ligeiramente positivo, portanto aguentava-se, às vezes fechava a ganhar muito pouco, a ganhar apenas 1%, mas a verdade é que acabava por haver dias em que se aguentava. E isto devia-se ao facto do Banco Central Chinês, de vez em quando, aliás, agora nesta última fase, de uma forma mais comum, intervir no mercado. Portanto, vender quantidades bastante grandes de yuanes, ou criar algumas políticas de incentivo. Enfim, acabava sempre por haver algumas formas que, que o Banco Central Chinês acabaria por arranjar para travar um bocadinho as quedas. E isso, parecendo que não, era algo que ao longo destes últimos, enfim, 41 dias mais ou menos, acabava por fazer segurar um bocadinho as quedas dos índices europeus após a sua abertura. Isso é algo que não está a acontecer neste momento, porque com os mercados chineses encerrados, nós vemos neste caso um Banco Central Chinês sem intervir na economia e, portanto, sem conseguir
gerar aqui algum tipo de travão às quedas que neste momento o mercado está a ter. E por isso, esta foi uma semana, obviamente, de um grande aumento de medida de um grande aumento de aversão pelo risco, com os índices a caírem para novos mínimos anuais. É provável que segunda-feira, com a abertura dos mercados chineses, que vão obviamente abrir em queda, porque vão abrir com um grande gap, isso acho que é óbvio. Um, eu acredito que vamos ver aqui uma ligeira correção. Portanto, pode eventualmente haver aqui algum espaço para o Banco Central chinês voltar às intervenções, voltar de alguma forma a intervir no mercado e isso a dar aqui algum alento e algum travão às quedas. De qualquer das formas, claro que isto é apenas teórico, é uma possibilidade, temos que ter noção disso. E podemos eventualmente, com a reabertura dos mercados chineses, ver isso. A verdade é que hoje abriu o mercado de Hong Kong, claro que pronto, o Banco Central de Hong Kong, por acaso não sei se existe sequer um Banco Central de Hong Kong, mas com a abertura de Hong Kong não houve qualquer tipo de volte-face, mas acredito que eventualmente poderemos ver talvez alguma consolidação na segunda-feira. Claro está, vamos ter que esperar pelo próprio dia para ver como é que os mercados reagem, mas muito provavelmente vamos continuar a ver um mercado interessante desta forma. Ora bem, há também que falar aqui da questão do petróleo. Se nós olharmos para o petróleo no dia de hoje, acabou por ser dos ativos que mais corrigiu. Portanto, apesar de ter fechado negativo, porque ele realmente caiu com bastante força durante a manhã, fez novos mínimos anuais, acaba por ver aqui alguma ligeira recuperação, precisamente por causa das últimas notícias que tivemos da OPEC. Basicamente, isso levou a que houvesse uma grande subida dos índices, portanto, uma grande inversão dos índices, também que todo o setor energético valorizasse e por isso os índices acabaram por subir. E portanto, é algo que eventualmente pode vir a acontecer portanto, na sessão da manhã, portanto, uma continuação da correção do crudo. Vamos ver como é que o mercado reage amanhã. De qualquer das formas, já vamos ver daqui a pouco também melhor o crudo. Para já, olhando aqui para o fecho das praças europeias, mais um dia muito negro, como podem ver, sendo que neste caso o PSI 20 e o IBEX conseguiram liderar, e o índice italiano também, liderar aqui as quedas nos mercados europeus. Também a América estava a perder bastante força, portanto, embora tenha recuperado ligeiramente, está neste momento a negociar no negativo e muito provavelmente irá assim encerrar. E portanto foi mais um dia muito negro que existiu, portanto, e mais um dia semelhante a muitos que já tivemos desde o início deste ano. Ora bem, olhando então para os indicadores do dia de hoje. Hoje foi um dia com bastante menos indicadores, portanto, com enfim, menos fatores que nos pudessem trazer aqui alguma volatilidade acrescida. Amanhã vamos ter aqui indicadores mais importantes, é o caso das vendas a retalho nos Estados Unidos e às 3 da tarde no sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, depois também às 7 da manhã, obviamente, o PIB preliminar da Alemanha, embora nós aí não vamos conseguir acompanhá-lo. Mas será um dia onde temos que ter atenção porque é o último dia de bolsas chinesas encerradas. Pode eventualmente haver aqui alguma tomada de mais-valias. E acompanha essencialmente amanhã o indicador da 1h30 e das 3 da tarde. Okay? Ora bem, começando então a olhar aqui para os gráficos. Começamos aqui por olhar, como sempre, primeiro para o Forex, depois vamos aos índices, depois às matérias-primas. Começando por olhar para Forex, continuamos a ver uma forte desvalorização do dólar. Portanto, embora nós no início desta semana tínhamos assistido a uma forte subida de uma forte valorização do dólar por causa da expectativa de aumento de taxa de juros, também depois do NFP que tivemos na semana passada, que foi realmente muito bom e que fazia acrescer a expectativa de que as taxas de juros iriam realmente ser aumentadas à velocidade que o Banco Central, que neste caso a Reserva Federal Americana, já tinha sugerido. Acabámos por ver uma semana em que o dólar acabou por voltar tudo para trás e a corrigir bastante. Nós, neste momento, no gráfico semanal do Euro-USD, estamos a consolidar bastante nesta zona. Portanto, estamos praticamente a vir até à sua zona de suporte, onde ele já muitas vezes teve muita dificuldade em quebrar em baixa e, portanto, desculpem, a quebrar em alta e, portanto, este acabará por ser o nível mais importante para negociarmos este ativo. Por isso,
Aquilo que nós vamos fazer obviamente, aguardar que o euro-dólar consiga eventualmente chegar até cá acima e aí seria um fantástico ponto para eventualmente conseguirmos vender euro-USD e, portanto, estarmos posicionados para uma eventual queda. A verdade é que haverá com certeza aqui muita oferta nesta zona, portanto aqui um cluster muito grande, é realmente uma zona de resistência que já perdura praticamente durante todo o ano de 2015, que ele nunca conseguiu quebrar, portanto teve eventualmente aqui uma ligeira subida, depois acabou por voltar a fechar, mas não houve nenhuma semana que nós no Eurodólar conseguíssemos voltar aqui, portanto estamos a quase a voltar a esta zona de crítica, já estamos a muito poucos pips. Não sei se esta semana conseguiremos lá ir, mas tenho a certeza que na próxima semana será uma semana que ficará marcada pelo novo reteste do euro-dólar outra vez a este nível, que nos poderá trazer aqui uma excelente oportunidade para entrarmos aqui curtos no euro-USD. Mas como podem ver aqui no gráfico de 4 horas, tem sido realmente uma, uma continuação desta sua forte desvalorização do euro. Portanto, por um lado, o euro acaba por estar forte nesta fase, por outro lado, o dólar acaba por estar fraco, portanto, desde que quebramos esta zona aqui de resistência dos 1,10, acabamos por disparar e já vamos com 310 pips de subida. Mas, portanto, aquilo que eu vos quero dizer é que convém esperarmos aqui pela possível vinda até aos 1,15. Até lá, muito provavelmente vamos continuar nestas ligeiras subidas, até porque se os índices continuarem a cair, é normal que o dólar acabe também por desvalorizar ligeiramente, na atual forma com que o mercado está, no atual sentimento de aversão pelo risco que existe. Portanto, é normal que isto venha a acontecer e vamos tentar atuar precisamente desta forma. Em relação a ienes, eu há pouco tinha-vos referido que os ienes, e aqui podemos voltar a ver, portanto, desde 1 de janeiro até agora, os ienes foram a moeda que mais força ganhou, precisamente porque tem atraído muita procura, precisamente devido a esta aversão pelo risco, que é normal. Ser um ativo de refúgio acaba sempre por captar aqui mais procura. E a verdade é que isto é notável de verificar a valorização que o iene tem tido, não face ao euro, porque são duas moedas que ambas estão fortes e, portanto, o impacto no gráfico do euro contra o iene não vai ser tão visível. Mas se olhares para uma moeda fraca, como por exemplo o dólar, e uma moeda forte como o iene, nós vamos obviamente ver aqui uma queda do dólar-iene. E tivemos precisamente esta semana a ativação aqui do Heads and Shoulders. Do Heads and Shoulders nós já vínhamos aqui a falar há algum tempo que nos levou então ao breakout destes 116,20, estando agora já a cotar 4 figuras abaixo. Portanto, 400 pips que nós já estamos a cotar neste momento, passado aqui apenas alguns dias, e muito provavelmente vamos continuar a cair, e eu aqui posso já dizer que normalmente os targets dos Heads and Shoulders são, em primeiro lugar, a espessura da linha clavicular ao ombro, portanto seria até aqui, e um outro objetivo seria todo o seu tamanho. Portanto, seria provavelmente até aqui. Notem que se completarmos todo o objetivo de breakout deste Heads and Shoulders, portanto o seu objetivo máximo seria deste ponto, do ponto mínimo até ao ponto máximo do ombro, cabeça, ombro, estaríamos então a ter uma vinda precisamente coincidiria com o 38,2% de Fibonacci de toda esta subida. E, portanto, poderíamos ter aqui uma eventual queda ainda mais agressiva, portanto, ainda de mais cerca de mais ou menos 6, 7 figuras até cá abaixo. Portanto, é apenas um suponhamos, obviamente, para isto acontecer é necessário que tenhamos uma queda bastante mais agressiva deste ativo, que é bastante provável poder acontecer e, portanto, vamos procurar trazer aqui uma continuidade baixista. Portanto, muito provavelmente estamos a poder continuar aqui a queda. Estão aqui a dizer que não conseguem ver o gráfico, conseguem confirmar. Provavelmente aqui algum problema na ligação, mas conseguem ver aqui o gráfico? O dólar-iene? Ok. Pronto, pode ter sido apenas aqui um pequeno erro. Peço desculpa, mas parece que já está então aqui tudo ok. Mas, portanto, era precisamente este objetivo que eu vos falava, portanto, até ao 38,2% de Fibonacci de toda esta subida. E, portanto, realmente existe, embora nós não consigamos, obviamente, garanti-lo, mas a probabilidade de nós continuarmos a cair
até cá abaixo é bastante grande, porque seria uma normal correção até aos 38,2% de Fibonacci de toda a subida que tivemos. E de resto, acabámos por ver este impacto do iene em praticamente todos os ativos. Notem, por exemplo, ao DIN acabámos por cair com bastante força. Aliás, hoje de manhã, quem esteve a negociar no seminário entre as 8 e as 10 deverá ter precisamente reparado nessa situação, que tivemos uma queda do dólar contra o iene muito, muito agressiva, aliás, do AUD contra o iene, do CAD contra o iene. Aliás, creio mesmo que o CAD contra o iene tenha sido o principal, porque com o crudo na altura a cair, este acabava por ser o ativo que mais caía. E reparem que durante a manhã tivemos aqui toda esta queda muito impulsiva. Mas de resto isto aconteceu em tudo. Portanto, aconteceu na Libra-Iene, aconteceu Portanto, não tem aqui a Libra-Iene de manhã, caiu tudo isto. Tivemos o AUD-Iene a cair tudo isto. Aliás, o AUD-Iene creio que tenha sido mesmo o que mais caiu. Portanto, aqui notem, desde as 7h45 até cerca de uma hora, acabámos por cair 250 pontos. Foi realmente uma queda muito, muito impressionante. Mas, portanto, é isto que provavelmente poderá continuar aqui a acontecer, que é os ativos de refúgio continuarem a encontrar uma forte tendência de compra, portanto, a captarem bastante compradores, precisamente devido à aversão pelo risco que se faz sentir. E, por outro lado, moedas mais frágeis, como por exemplo o dólar, acabam por poder cair com mais força. Pergunta-me aqui, dólar-iene, porque é que houve um pico no gráfico de 15 por volta do meio-dia, já agora? Deixem-me ver. Foi aqui por volta do meio-dia. Bom, provavelmente eu não me recordo na altura, não estava aqui a olhar para o mercado, mas provavelmente aqui há alguma coisa. Mas digo-vos já agora para tirar esta dúvida. Olhar aqui para o que é que aconteceu ao meio-dia. Tivemos, entretanto, aqui a publicação dos dados. Exatamente, foi o início. Portanto, nós tivemos ao meio-dia e 23 o dólar-iene a subir 180 pontos devido aos comentários que sugeriam uma possível intervenção por parte do Banco Central japonês, e isso acabou por trazer toda esta subida. Depois, aliado também ao facto de começarem a surgir as especulações sobre a questão da OPEC congelar a produção, também acabou por trazer aqui alguma volatilidade. Mas este valor, esta subida que vocês aqui veem, foi precisamente a especulação que se foi gerando sobre um possível aumento de medidas de estímulo por parte do Banco Central japonês, o que nos trouxe uma forte desvalorização do iene. E se vocês forem olhar para o Nikkei, acabámos por ter a mesma situação, que foi uma grande valorização do iene nesse preciso momento. Ora bem, olhando aqui para índices, acabámos por ter uma forte queda hoje dos índices novamente. Portanto, isto é o gráfico do DAX a um dia. Portanto, como podem ver, o DAX acaba por continuar a manifestar um fortíssimo potencial de continuação baixista. Este acaba por ser dos ativos que mais potencial têm ainda para cair. Aliás, praticamente todos os índices têm todo este grande potencial para manterem estas suas quedas. Eu continuo a acreditar que vamos ver os índices a permanecerem nesta tendência. Para já, como vos digo, não há nenhum driver, à exceção agora desde que começa a surgir por parte do crudo, não há nenhum driver que nos permita conseguir aqui encontrar alguma base para uma possível recuperação por parte dos índices. Portanto, enquanto assim for, o mercado há de se manter constantemente bastante, bastante instável, o que é bom, porque conseguimos ter movimentos impulsivos de queda e é sempre mais fácil apanhá-los. Aliás, eu creio que este período, desde janeiro até agora, foi provavelmente um dos períodos mais fáceis para negociarmos, porque acabámos por ter aqui uma queda consistente, ou seja, não estamos numa tendência imprevisível, estamos numa tendência bastante previsível, porque as quedas são quase uma certeza, pelo menos desde o início do ano, que elas seriam praticamente uma certeza.
E a verdade é que com os mercados desta forma é sempre mais fácil conseguirmos ir aproveitando uma, uma grande queda que surge e que acabou mesmo por acontecer até ao dia de hoje. Nós hoje tivemos então aqui uma negociação bastante volátil por parte do DAX. Portanto, olhando aqui para aquilo que foi o dia de hoje, portanto, nós abrimos o dia precisamente aqui. Abrimos o dia precisamente aqui neste valor. Reparem o que é que nos levou logo ao início do dia. Uma grande, grande queda aqui do DAX. Queda essa que depois, após a abertura dos americanos, foi corrigida, foi lateralizada e trouxe-nos uma subida aqui mais consistente, mais acima destes 61,8% de Fibonacci da queda de hoje. Se fôssemos medir toda a queda que tivemos desde ontem, notem que ele veio precisamente ao 38,2. Isto foi precisamente falado na altura do seminário da tarde. Quem esteve no seminário com certeza terá visto esta recomendação para vender naqueles valores. E depois acabámos por lateralizar sempre aqui com alguma pressão baixista, estando nós neste momento, ou tendo nós fechado às 9 da noite o DAX, aqui exatamente nos 38,2% de Fibonacci. Portanto, é provável que amanhã esta resistência possa tentar ser aguentada. Portanto, poderemos encontrar aqui alguma força baixista neste nível. A verdade é que, se quebrarmos esta resistência em alta, há que ter aqui alguma cautela, porque a possibilidade de uma correção em alta mais agressiva, e nomeadamente aqui até aos valores de máximos de hoje, poderá ser feito. Portanto, resumindo, abaixo dos 38,2 é vender, acima do 38,2 é muito provavelmente comprar até aos 50% de Fibonacci. E, portanto, isto acaba por ser uma possível correção determinada a alguns nestes valores. E, aliás, se vocês repararem, nós encontramos aqui uma divergência na correção. Notem que a força relativa faz máximos, mas o preço faz mínimos. Portanto, esta zona tem, não quer dizer que vai ser, mas tem uma grande probabilidade de poder ser o término de uma correção e, portanto, podermos iniciar aqui uma queda mais agressiva que nos leva até aos mínimos relativos. Claro está que, apostando na queda neste valor, temos sempre que estar cientes de que teremos de sair das posições de venda acima dos 38,2, porque isso poderia nos trazer aqui uma correção até aos 50% de Fibonacci. Portanto, esta será, obviamente, a estratégia para o dia da manhã no que diz respeito não só ao DAX, mas também a todos os outros índices europeus, porque, como sabem, tanto o DAX como o FTSE 40, como o Eurostoxx, eles negociam sempre de uma forma muito semelhante, sempre de uma forma muito correlacionada. Portanto, quando nós falamos deste ativo, estamos, obviamente, também a falar de FTSE 40 e de Eurostoxx, porque acabam sempre por ter uma correlação muito, muito semelhante. Portanto, como podem ver, para a 40, se quisermos olhar também para a performance que ele teve no dia de hoje, vemos precisamente que foi algo muito semelhante, portanto, com uma grande queda durante o dia e nunca conseguimos quebrar os mínimos. Aqui até tecnicamente foi mais fácil negociar, notem, que ele foi até aos 50% de Fibonacci só da queda de hoje, se olharmos para a queda toda desde ontem, corrigimos ligeiramente acima do 23,6, mas mantemos-nos sempre abaixo desse nível. E, portanto, aqui, tal como no DAX, fazemos a mesma esta divergência. Reparem que a força relativa do preço faz máximo, mas o preço não acompanha esse máximo. E, portanto, isto claramente significa que acabamos por ter um possível término de correção neste valor e possamos eventualmente continuar as quedas. Mas lá está, tal como eu vos referi no DAX, aqui no FTSE 40, se quebrarmos em alta este valor, poderemos estar com uma correção maior. Já agora, notem que a resistência que se tornou aqui era um antigo suporte. Portanto, esta zona de suporte tornou-se uma resistência, portanto, o que dá ainda mais agressividade a este movimento, esta zona, a este preço que se está a formar aqui no FTSE 40. Portanto, ganha ainda mais importância este valor. Em relação ao Eurostoxx foi praticamente a mesma coisa. Portanto, notem que acabámos por ter. Aliás, aqui o Eurostoxx é sempre bastante mais semelhante ao FTSE 40 do que propriamente o DAX. Portanto, estes dois
acabam por ter, entre os índices europeus todos, o FTSE 40 e o Eurostoxx hoje têm a correlação mais semelhante, porque o Eurostoxx engloba mais ações francesas do que alemãs, e, portanto aqui acabamos por ter um Eurostoxx praticamente aqui igual ao FTSE 40. Portanto, aquilo que eu disse do FTSE 40 é exatamente igual àquilo que eu vos poderia dizer aqui em relação ao Eurostoxx. Ora bem, para não ser exceção, o PSI 20 é das piores praças, é das piores praças europeias, portanto aqui a cair já para os 4.450 pontos. Recordo-vos que no início do ano ainda não tínhamos aqui a barreira dos 4.900 pontos quebrada, já temos e portanto o potencial para cairmos é bastante maior, portanto muito cuidado para quem tem ações portuguesas. Isto é algo que nós já temos vindo a dizer há muito, muito tempo. Evitem ter ações portuguesas nesta fase. Não quer dizer que não seja um bom investimento de longo prazo, mas há que perceber quando é que faz sentido estar a comprar ações ou quando não faz. Não é porque está a cair agora que é um bom investimento. Isto é uma coisa que nós estarmos a comprar umas calças só porque elas estão em salto. Não vamos comprar uma coisa só porque está em salto. Vamos comprar porque nos vai acrescentar valor e nos vai trazer utilidade. Comprar ações só porque estão a cair é exatamente a mesma coisa. Não faz sentido. Temos que comprar uma coisa porque achamos que, que, que vamos ter dali algum valor a ser acrescentado. E, portanto, tendo em conta que os índices têm todo este potencial para cair, é algo que não faz qualquer sentido, pelo menos na minha opinião. Cada um deve, obviamente, ter as suas opiniões, mas na minha opinião não faz qualquer sentido ter em nossa posse, nesta altura, ações portuguesas. Claro está que pode ser sempre um investimento de longo prazo, pode sempre ser algo que também podem já ter aqui algumas perdas significativas e que acham que não vale a pena fechar. Há sempre casos diferentes de todos vós, acredito, pelo menos quem negocia ações, portanto devem sempre agir conforme se sentem confortáveis. De qualquer das formas, eu acredito que os índices vão cair mais, nomeadamente o setor financeiro, que dentro de todos os setores acaba sempre por ser o mais prejudicado, até porque se nós formos a ver hoje a yield portuguesa esteve quase nos 4%. Recordo-vos que há 5 meses atrás, 4, 5 meses atrás, ela andava ali a rondar os 1,5%. Portanto, isto diz tudo sobre aquilo que é a aversão pelo risco que neste momento existe na Europa. E, claro está, sempre que há uma yield a subir, sempre que as bundes ficam pressionadas, portanto, sempre que os títulos de dívida, tanto português como espanhol, como italiano, ficam pressionados, os índices acabam por cair bastante mais, porque não existe apetite pelo risco. Existe sim uma grande aversão pelo risco. E por isso, se nós formos a ver, hoje as yields espanholas e italianas foram das que mais subiram, precisamente por causa disto. Notem o que é que está neste momento a cair o índice italiano. Se nós tivéssemos de comparar com o índice português, é verdade que o índice italiano está muito pior. E é precisamente também devido a isto, não só a tudo o que está a acontecer neste momento com a queda dos índices, mas também a juntar a isso, nós vemos aqui, particularmente em Portugal, Espanha e Itália, os títulos de dívida a subirem bastante e a pressionarem o apetite pelo risco das suas próprias praças. E, portanto, notem que dentro de todos os índices, o índice português, o índice espanhol e o índice italiano são os que naturalmente mais caem. Eu aqui sugiro que negociei essencialmente PSI 20 e IBEX, portanto, apostando obviamente nas quedas, mas evitem o índice italiano, só por uma razão. Embora seja o que mais cai, existe aqui a obrigatoriedade de pagar uma taxa, um imposto sobre a negociação deste ativo. Portanto, isto é uma lei italiana, na minha opinião não faz sentido nenhum, mas é uma lei italiana e é obrigatório pagar. Portanto, evitem negociar índice italiano por causa desse possível custo acrescido que eventualmente podem ter. Portanto, é apenas uma sugestão que vos dou para evitarem aqui custos que depois não percebam o que é que são. Mas, portanto, tentem olhar mais para IBEX, principalmente o IBEX, porque tem aqui uma grande zona de suporte nos 7.800, nos 7.485, que tem tudo para ser atingido. Ora bem, em relação a índices americanos, aliás, antes de mais, vamos só olhar aqui ainda para o índice russo, que apesar de tudo acaba por não ser dos que mais cai. Curiosamente, quando todos os índices fazem mínimos relativos, o índice russo tem sido dos que mais tem aguentado, mesmo com o crudo a cair. Isto acaba por ser muito curioso, mas também tem a ver com a forma como as empresas energéticas
estão neste momento a reagir. As empresas energéticas russas, que compõem mais de metade do índice, da capitalização bolsista do índice, que acabam por ganhar até alguma força nestes últimos dias e, portanto, têm evitado uma queda maior. Por isso é que nós também não temos olhado tanto para este índice, porque tem sido, nos últimos anos, um índice fantástico para apostar na queda, mas é precisamente por causa disto e da divergência que existe, é precisamente devido à divergência que existe entre a queda dos índices europeus que fazem novos mínimos anuais e a queda deste índice que não faz esse mínimo. Portanto, esta divergência leva-nos a olhar para este ativo com menos atenção e a evitar estar a negociar neste momento o índice russo. Em relação aos índices americanos, notem que estamos em zonas muito perigosas para SP500. Portanto, embora, ao contrário dos europeus, em que nós, por exemplo, aqui no DAX, olhámos a uma semana, nós aqui já quebramos esta grande zona de suporte que estávamos a formar. Nos índices americanos ainda não o fizemos. Pelo menos aqui no SP500, no Dow Jones e no Nasdaq. Portanto, ainda não o fizemos. Isto significa que, se realmente houver espaço para estes índices caírem, a aversão pelo risco pode ainda ser maior e despoltar uma queda mais agressiva de todos os índices. Portanto, isto depois acaba por ser um ciclo vicioso em que a aversão pelo risco leva a mais aversão pelo risco, é o sell-off, e depois há aquilo que se chama de panic sell, que foi, por exemplo, o que aconteceu em 2008, que levou a uma queda brutal de praticamente todos os índices mundiais. E, portanto, existe a possibilidade disso ainda acontecer em termos técnicos, portanto, meramente técnicos, precisamente por causa destas grandes zonas de suporte que ainda não foram quebradas nos índices americanos. E nós aí vemos, por exemplo, SP500 a tentar quebrar esta zona de suporte, Dow Jones a tentar quebrar esta zona de suporte, Nasdaq, embora já tenha quebrado aqui uma zona de suporte, é discutível onde é que essa zona está, se neste anterior mínimo, se no que já foi quebrado. Eu diria que ainda não foi quebrada esta zona de suporte e, portanto, não podemos considerar isso. Mas são claramente três índices que, se realmente tivermos uma queda bastante agressiva, conseguiremos ver estes três ativos a despoltarem quedas maiores depois em todos os outros índices europeus. E, portanto, há que ter precisamente muito cuidado. Por isso é que eu vos digo, tenham cuidado para quem tem ações portuguesas. Mesmo que não queiram fechar as posições, cubram-se, por exemplo, apostando na queda do PSI 20, para que de um lado ganham, do outro lado percam, mas pelo menos compensam estarem só a perder de um lado, porque as coisas podem ainda eventualmente piorar. Mas nós esperemos que não. Aliás, numa ótica de mercado já vos tenho dito que esperemos que sim, esperemos que as coisas piorem, porque é mais fácil negociar dessa forma, se formos pragmáticos e aqui algo egoístas. Mas a verdade é essa, é que com quedas é sempre mais fácil ganharmos dinheiro porque os movimentos são mais impulsivos. Portanto, acontecendo-as, teremos de estar preparados e de alguma forma teremos de rentabilizar essas quedas. Pergunto-me aqui se temos um cup and handle ou não aqui neste gráfico. Não sei se é neste, se é no SP500. De qualquer forma, eles são muito semelhantes. É possível que haja um cup and handle. Eu, pessoalmente, não ligo muito a esse tipo de padrão, precisamente porque, enfim, acaba por ser um padrão que basicamente reflete aquilo que é uma normal correção aos 38,2% aos 23,6% de Fibonacci. Por isso, eu não ligo muito a esse tipo de padrão, porque acaba por não nos dizer nada sem que haja ali uma típica correção normalíssima. Em relação ao outro índice americano, o Russell 2000, este sim já quebra, portanto, e com muita agressividade, inclusivamente quebrando novos mínimos e quebrando mesmo em baixa a barreira dos 1000 pontos. Portanto, nós estando a negociar desta forma com todo este potencial baixista, isto pode levar a arrastar-nos para uma queda ainda mais agressiva por parte de todos por parte de todos os outros índices europeus e americanos. E, portanto, acredito que este pode ter sido o primeiro sinal de que os índices realmente vão eventualmente continuar aqui a cair com mais força. Portanto, muito cuidado. Este gráfico aqui de estudo é o primeiro índice americano que negocia desta forma, que cai com toda esta impulsividade e que, portanto, acaba por ter ainda potencial para continuar a cair. Já agora, olhando para o gráfico mensal, é realmente aqui assustador, e notem como a próxima grande zona de suporte encontra-se apenas bastante aqui cá abaixo, que seriam ainda, reparem, 70 pontos que ainda teríamos de cair para atingirmos esta primeira zona de suporte.
Bom, depois acabamos por ter índice brasileiro, como é óbvio, também a cair. Aqui todos sabemos as razões, também razões políticas internas do Brasil, juntas ao facto de termos os índices todos mundiais a caírem, leva-nos, obviamente, a ter aqui uma queda ainda mais agressiva. E, portanto, muito provavelmente vamos continuar a cair bastante neste índice. É também um índice muito interessante para podermos precisamente apostar nas quedas. Índice indiano também a cair bastante. Aliás, ele desde que quebrou o 38.2, que continua aqui a cair com bastante força. Vemos precisamente isso no gráfico semanal. Notem que a próxima grande zona de suporte está nos 50%, embora eu acredite que seja mais interessante shortar até lá do que propriamente procurar uma compra nesta zona de suporte. Portanto, muita atenção também a este índice indiano, que tem realmente muito potencial para continuar aqui a cair. Ora, olhando aqui para os índices asiáticos, não há muito a dizer aqui em relação aos chineses, continua encerrado. Hang Seng abriu agora, cá está, com todo este gap, como é normal, devido a toda a queda que os índices tiveram, foi normalíssimo que este índice acabe também por cair desta forma. Índice japonês, como podem ver, quebrou aqui também uma grande zona de suporte, quebra já o 38.2 de toda a sua subida desde 2012. Esta grande correção que aqui temos pode nos levar, e a quebra principalmente do 38.2, pode nos levar a cair com mais força. E se o Yen, se isto continuar a acontecer, o Yen vai obviamente voltar a ganhar bastante força, porque se o Nikkei cai, o Yen valoriza, e portanto aí sim teríamos dólar-Yen a cair com ainda mais força, provavelmente até àqueles targets que eu vos falava. Portanto, no início do seminário, quando vimos o dólar-Yen. Em relação ao COSPI, também cair aqui com alguma força, embora completamente fora dos níveis de queda que normalmente os outros têm tido. Ora bem, olhando para as matérias-primas, começamos obviamente aqui por olhar para o ouro. Este tem sido realmente um dos ativos que mais tem valorizado. Notem a evolução do ouro no gráfico semanal. Estas últimas 2 semanas, foram críticas para o ouro. Disparámos nada mais, nada menos do que 140 dólares. Portanto, mais de 10%, foi mais ou menos aqui 12%, só nestas últimas 2 semanas que o ouro subiu. E agora perguntam, mas até quando é que isto pode subir? Bom, em primeiro lugar, é sempre muito difícil dizer até quando. Em segundo lugar, é normal que possamos continuar a ver estas subidas, até onde é sempre impossível sabê-lo. Eu já vos tinha dito, inclusivamente aqui em alguns seminários, que era muito difícil quebrarmos os 1200 e isso acabou mesmo por ser quebrado, contra aquilo que eu esperava. De qualquer das formas, porque até era aqui uma grande zona de confluência entre esta resistência descendente e este último topo, a verdade é que aconteceu e levou-nos ainda a disparar com mais força neste ativo. E, portanto, desta forma acabamos por ter um potencial de continuação de subida mais agressivo se continuarmos a ver toda esta aversão pelo risco a fazer-se sentir. Portanto, preparem-se para eventualmente podermos ter aqui uma queda mais agressiva, desculpem, uma subida mais agressiva, e se os índices continuarem a cair, como é óbvio, este ativo acabará por contrabalançar e, portanto, continuar aqui a subir com mais força. Próximos níveis é, obviamente, aqui o único nível que nós podemos considerar como próximo nível aceitável para atingirmos será a zona dos mais ou menos 1300 dólares. Portanto, falamos ainda de uma subida de mais 50 dólares que ainda poderá existir. Claro está que isto está condicionado à possibilidade de vermos os índices a continuarem a manter todo o seu potencial baixista e, portanto, aumentarem, obviamente, aqui o nível de aversão pelo risco. Pois, em relação à prata, em relação à prata, temos precisamente a mesma tendência. Aqui, com uma curiosidade, estamos a quebrar em alta finalmente esta cunha descendente. Portanto, ele tem estado sempre a negociar dentro desta cunha. Finalmente estamos a conseguir ter uma quebra em alta e isso poderá levar-nos eventualmente aqui a uma correção com mais força em alta e que nos leve a acompanhar aquilo que muito provavelmente irá também acontecer no ouro. Portanto, muita atenção àquilo que eventualmente pode acontecer no ouro e que nos pode levar a acontecer também aqui na prata, e atenção precisamente aqui à quebra em alta desta zona dos mais ou menos 16 dólares e 40 cêntimos, 16 dólares e 30 cêntimos. A platina também a acompanhar, não tem grande zona de resistência agora a ser atingida na platina, é precisamente
o 23,6% de Fibonacci de toda esta queda. Se continuarmos a ver as matérias-primas preciosas a valorizarem, vamos ter de observar aqui este ponto com possível ponto de inflexão, os 38,2% de Fibonacci. Portanto, será mais ou menos aqui a zona dos $1.080. E, portanto, esta correção poderia ser muito interessante para shortar. Tendo em conta as divergências que neste momento não existem na sua correção, eu acredito que esta correção há de continuar a ser mais agressiva. E, portanto, poderemos ver aqui uma vinda, muito provavelmente, ainda até aos 38,2% de Fibonacci. E, portanto, isso seria mais uma razão também para vermos o ouro a continuar a subir e os índices a continuarem a cair. Em relação às matérias-primas de construção, continuamos a ver, apesar de tudo, o alumínio a cair, o cobre a cair, o níquel também a cair. Aliás, tem sido dos que mais cai. O níquel, mesmo com tudo isto, acaba por ser uma matéria-prima que continua a fazer mínimos. E, aliás, nós, desde 2006 que estamos a fazer mínimos já face a 2006, provavelmente até muito mais, não existe histórico. E provavelmente vamos continuar a cair neste ativo. O único que acabou por sofrer aqui alguma correção foi o zinco, que neste momento acaba por ter uma espetacular correção também até uma anterior zona de suporte que foi quebrada, que foi precisamente os 1775, e negociando abaixo deste nível poderá ser muito interessante também procurarmos vender zinco neste valor, provavelmente até novos mínimos. Ora bem, em relação então aqui ao grande ativo do dia de hoje, que foi o crudo, acabámos então por ver aqui uma grande queda. Eu tinha aqui algumas questões sobre o crudo. Uma delas era: queria pôr um stop ou fechar a minha posição aberta. Está inativo. Como fecho? Tenho receio de perder mais. Bom, quando o mercado está fechado, nós não conseguimos fazê-lo. De qualquer das formas, para verem o horário de negociação do crude, podem ir à nossa página. Aliás, eu até posso fazer isso já agora para responder na precisão a esta dúvida. O crude tem um horário de negociação que acaba por ser acaba por não ser continuado, portanto não é aberto 24 horas. Eu posso dizer já a que horas é que o crude abre e fecha. Eu acredito que nesta altura ele esteja aberto. Ora, portanto, o crude, o horário de negociação é. Não, aliás, já fechou, exatamente, já fechou. É da 1h30, da 1h05 da manhã até às 10 da noite. Portanto, neste momento, quem tenha posições no crude não pode fechar a posição. Portanto, eu diria que fechava às 11, mas não fecha às 10. Isso é hora GMT, é 10 horas. E portanto, ele agora só reabrirá a 1h05. Portanto, quem queira fechar a posição ou colocar um stop loss só poderá fazê-lo à 1h05. Também não deverá mexer muito mais do que este valor ao qual fechou hoje. De qualquer das formas, notem como acabámos por ver aqui uma grande inversão então do dia de hoje. Portanto, se nós começarmos o dia a cair, portanto, embora algo mais lateral, abrimos aqui o dia com um gap em baixa, tentámos dar aqui uma continuidade baixista, fizemos inclusivamente novos mínimos, algo que ajudou os índices também a travarem algumas correções em alta, e acabamos por fechar a sessão. E reparem, tivemos aqui uma grande inversão de $1 que acabou por surgir devido à notícia que surgiu sobre o facto de a OPEP poder travar os níveis de produção, também assim reduzindo os estoques e fazendo aumentar o preço. E essa notícia acabou por levar-nos a toda esta subida do crudo, não tão agressiva como se calhar seria de esperar, mas acabou por nos trazer até uma grande zona de resistência. E, portanto, se nós olharmos aqui para o gráfico a meia hora, nós vemos que hoje o crudo nunca conseguiu quebrar estes níveis, que basicamente foi os níveis abaixo do que fecharam no dia de ontem. E, portanto, enquanto nos mantivermos a negociar abaixo destes valores, é muito provável que possamos continuar a cair. De qualquer forma, muita atenção ao possível breakout em alta, que nos levaria a uma correção deste ativo. Portanto, notem, teríamos provavelmente uma correção deste ativo até esta zona aqui de resistência descendente, já que ele vem aqui a negociar num canal descendente desde dia 4, de fevereiro. Notem que ele tem
negociado precisamente aqui neste canal descendente e, portanto, se quebrar em alta este valor, poderá também nos levar aqui uma correção em alta até provavelmente à zona dos 28,72. Portanto, há que ter muita atenção não só a esta zona de resistência, mas também esta resistência descendente que se está aqui a formar e o canal descendente no qual ele tem vindo a negociar durante todo este período. De resto, vimos também aqui muita volatilidade no café, que faz agora também novos mínimos. Tem estado muito interessante também para, nestes últimos 3 dias, para apostar nas quedas. Também é um ativo que temos vindo aqui a observar nos nossos seminários. Portanto, apesar desta ligeira correção, está praticamente em mínimos de há muitos, muitos anos. Portanto, acaba por ter aqui potencial para eventualmente continuar a cair. E de resto, acabamos por não ver aqui nenhuma tendência de grande relevância a ser formada nas outras matérias-primas, à exceção se calhar do algodão, que nós também já tínhamos falado na análise diária na semana passada, que com este breakout em baixa desta zona aqui de suporte poderia-nos trazer este movimento impulsivo. A verdade é que o trouxe e, portanto, continua a cair aqui com bastante força. Quem ainda esteja dentro já está a apanhar aqui um trade muitíssimo interessante. Mas de resto acabamos por não ver aqui mais nenhum movimento aqui muito mais agressivo em todas as outras matérias-primas. Não sei se entretanto tem aqui alguma questão que eu possa ajudar-vos. Se tiverem, coloquem por favor aí as vossas questões. Eu tenho aqui algumas questões, é provável que eu algumas não tenha respondido. Por isso peço-vos que as que não tenham sido respondidas que coloquem aí novamente na janela de questões. Por aqui o que aconteceu hoje no DAX às 19 horas, portanto já disse, foi precisamente a especulação da OPEP intervir na produção de petróleo, levou-nos a toda essa volatilidade. Dizemos aqui que a Libra NZD também está a derreter. Ora, isto deve-se exatamente ao facto de Wheeler, o governador do Banco Central neozelandês, ter falado ainda há pouco. De qualquer forma, eu não tenho aqui acesso àquilo que ele poderá ter dito, mas normalmente quando o governador do Banco Central neozelandês fala é sempre a incentivar um NZD mais fraco. Deixa-me já agora ver se foi isso que aconteceu desta vez. Não, para já está a acontecer o contrário. Portanto, depende muito daquilo que ele poderá ter dito. Normalmente o NZD acaba por reagir em baixo porque ele dá sempre a expectativa de vermos uma moeda mais, uma necessidade de mais intervenção no mercado. Ora bem, chegamos então assim ao final do nosso seminário. Perguntam-me só aqui, a NZD estará no ponto para um curto? Bom, eu não diria, embora ele esteja aqui numa grande zona de suporte, ele já quebrou aqui os 61.8 desta última queda. Eu diria que ele iria quebrar isto em alta até a vir, tal como no euro-dólar, até esta grande zona aqui de resistência. Portanto, eu teria cuidado aqui com as entradas curtas, precisamente por causa disto. Perguntou-me aqui também, reparei que não utilizou nenhuma média móvel. Bom, eu não uso indicadores, não gosto, só uso indicadores de divergência. Só negociei com base no preço. Mas isto depois também depende de cada um, não é? Senão não existe uma fórmula mágica. Cada um utiliza aquilo com que se sente mais confortável. Outra questão tem sido o gás natural, a descida tem sido muito forte. Alguma notícia em particular? Basicamente é o acompanhamento que existe em relação a todas as matérias-primas, neste caso energéticas. Todas elas acabam por sentir o mesmo caminho, também com a mesma história dos estoques. Portanto, nada aqui de muito específico em relação a isso. Ora bem, chegamos então assim ao final do nosso seminário. Já sabem, qualquer dúvida que tenham, enviem um e-mail para tiago.cardoso@xtb.pt. Podem também aqui acompanhar algumas análises através do Facebook Tiago Costa Cardoso Trading. Da minha parte é então tudo. Muito obrigado a todos pela vossa participação. Desejo-vos a todos a continuação de uma ótima noite, de uma ótima semana e quem for cliente da XTB, vemos então amanhã às 8 da manhã. Quem não é, vemos então para a semana para mais um seminário Market Wrap-Up. Da minha parte é então tudo. Muito obrigado a todos. Continuação de uma ótima noite. Bons negócios e até amanhã.